aí pra porcaria, né? Não, até que tá legal. Ah, ótimo. Aqui, ó, dá pra fazer o vídeo quando tá. Leve aqui, porque tem que ir do elevador pro meu carro. Ah, peraí, você meu carro pra onde? Lá fora. Lá fora. Lá fora, mais. Tem que ir por aqui. Ele vai gravar. Vou gravar o vídeo. Tá ontem. Agora é R$1. É, tá cansado. Deixa que tá descansando. Explica aí o vídeo como é. Vídeo de quê? Explica aí o vídeo. Tem que ser do carnaval. Fala lá, gente. Não, pro lado de Érica, Cacau. Peraí. Mas ela só vai. Queria mandar um beijão especial. Peraí. Pode ir? Ah, agora pode. Ah, na hora eu corto. Pode? Peraí, deixa eu parar que não tá parando. Como é que para esse? Você usou tanto essa marca? Pronto, vá. Praticamente foi sua. Queria mandar um beijo especial pro meu blog, eu adoro de paixão. Agradecer a recepção das meninas. Agradecer principalmente a Lade Ética, a Cacau, que me acompanha desde o começo. Beijão, obrigada por tudo, valeu pelo carinho. Minha mãe vai embora sozinha, pra mim também. Saiu só boa junto no vídeo. Grava de novo. Mas não vai dar tudo no carro. Não, eu vou com ela depois.